Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Se você já está aí em Daniel capítulo 3, diga glória. Daniel capítulo 3 fala sobre a estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. E nós sabemos muito bem que nós estamos falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Me acompanha aqui nessa história, ok? Nós vamos ler bastante agora. E aí depois a gente prega. Hoje eu quero determinar essa mensagem como uma mensagem textual, de texto. Então nós vamos ler bastante, ok? Diz assim a palavra do Senhor, começando no versículo 1. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé, diga em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações, e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, que eu nem sei o que é isso aqui, esse instrumento, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Vocês já encontraram algumas pessoas para te acusar quando você não faz algumas coisas? Quando você se estende nos seus princípios e valores, ou quando você não concorda com alguma coisa, alguma heresia que está sendo pregada, ou alguma coisa que um líder está fazendo, e você simplesmente nega a se unir à maioria. Porque existe um ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Está errado, meu querido, porque a voz do povo sempre vai gritar por Barrabás. A voz do povo, quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? O que o povo vai pedir? Então, por favor, não permita que você mesmo venha negociar princípios e valores seus por causa de política. Porque todo mundo faz, eu também tenho que fazer. Negativo. Se o teu pescoço tem que ir para a forca, você tem que ir para a guilhotina, deixa que vá. Está entendendo o que eu estou dizendo? Complicado hoje a gente encontrar alguém com fibra dessa forma, sim ou não? Todo mundo é crente hoje. Eu quero ver até quando é crente. Sim ou não? E você sabe muito bem, meus amados, que hoje quando se prega graça, muitas pessoas não gostam de ouvir sobre essa questão. Não gostam de ouvir sobre esta questão. Mas eu quero discorrer um pouco essa história, porque tem 30 versículos, e eu não quero ficar lendo tudo. O que acontece é que esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram estabelecidos no capítulo 2 de Daniel, você verifica isso, foram estabelecidos como administradores, como
uns dos prefeitos das cidades da Babilônia. Eram muito sábios. Daniel pediu para o rei, para poder fazê-los administradores. E assim foi feito. Então aqui a gente identifica que Daniel tinha influência. Aqui a gente identifica que o rei conhecia Daniel e que o rei confiava nas decisões de Daniel. E quando ele faz Sadraque, Mesaque e Abednego, você pode ter certeza que o rei os fez ser quem eles eram, não simplesmente porque Daniel pediu, mas porque ele conhecia aqueles que ele levou cativo, que eram sábios. Ele reserva esses que ele levou cativo, porque sabia que tinha grandes habilidades de levantarem cidades e trazer honra para a Babilônia. O fato é que ele constrói essa estátua, e aí ele solta essa ordem que todo mundo tinha que se prostrar quando a música soasse. Existe uma teologia que se chama a teologia da catividade. Diga, catividade. E dentro dessa teologia se estuda alguns propósitos, e se estuda alguns princípios e alguns comportamentos. Fala comportamento. Dentro dessa teologia da catividade nós estudamos, por exemplo, Moisés. Quando Moisés chega e fala para Faraó assim, ó, deixa o meu povo ir. Quando Moisés fala, deixa o meu povo ir, logicamente ordenado por Deus para tirar o povo do Egito, significa uma teologia da catividade, porque o povo estava cativo. Então quando ele chega e fala assim, ó, deixa o meu povo ir, ele está entrando em um sistema, que é o Egito, para romper com o sistema. Tem gente que Deus usa assim, para poder entrar em um lugar e para romper com aquela metodologia de escravidão. E muitas das vezes nós pensamos que essas pessoas são rebeldes, mas não são rebeldes. Simplesmente eles estão contra não pessoas, mas contra a metodologia que vai de encontro à mente de Deus. E muitas das vezes você não pensa que Deus levanta uns na sua igreja? E são líderes de grande potencial. Mas quando eles se manifestam, o líder não consegue escutar. Pesca peixe grande, pesca peixe pequeno, mas joga os peixes grandes tudo de volta para o mar, porque o cooler dele é pequeno. Agora existe o exemplo número 2, que é o exemplo, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que embora fazendo parte de um sistema na qual eles sabiam que não era sistema deles, eles sabiam que eles não pertenciam àquele lugar, que era um tempo que iria passar, ou seja, uma situação temporária. Eles sabiam disso, mas sabe o que eles fazem? Eles cooperam com o sistema para trazer o sistema de Deus para aquele sistema. Porque pelo que eu sei, Nabucodonosor reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que livra. E ele aceita esse Deus no final da vida dele. É só você estudar. Então existem pessoas, por exemplo, que são utilizadas por Deus não para romper com o sistema, mas sim para entrar, cooperar, mas Deus vai usá-los para poder mudar algumas coisas. Mas essas pessoas só irão mudar algumas coisas se eles permanecerem com o testemunho deles inabaláveis, sem negociar princípios e valores. Você não precisa desrespeitar ninguém, você não precisa entrar no espaço de ninguém, você não precisa subir na cabeça de ninguém. A oportunidade vai vir, na qual você irá se estender e vai falar bem assim, olha, eu te obedeço, eu levanto cidades para você, eu te apoio, mas a essa estátua eu não me prostro. Não estou invadindo a vida de ninguém, não estou subindo na cabeça de ninguém, mas eu tenho um princípio e eu não deixo esse princípio ir. E aí, deduraram esses 3. Será que existe alguns desses na igreja hoje em dia? Dedo duro? Hã? Será que existe alguns desses no seu trabalho? Não existe. Às vezes dentro da família, às vezes, quando você era pequenininho, até o teu irmão te dedurava, porque você não... Né? O pai pediu para fazer e o camarada não faz. Aí o irmão vai e dedura o outro. Sim ou não? É o mesmo espírito do irmão mais velho que tem hoje na igreja. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão comigo? Sim ou não? Aí o que acontece? Vocês ficam em pé.
Todo mundo, e eles? Imagina, milhares de pessoas. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Esses três poderiam muito bem falar assim, gente, vamos dar uma agachadinha, depois Deus perdoa. Principalmente se eles pregam graça. Deus perdoa. Eu não tenho relato, talvez você tenha, mas eu não tenho relato que Sadraque, Mesaque e Abednego eram irmãos. Criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, eu não tenho relato disso. Ou seja, talvez dois eram cabeça dura e falaram assim, não, a gente vai ficar aqui em pé porque a gente negocia. Mas um assim, eu vou dar uma agachadinha aqui, companheiro. Vocês dois aí, que seja por vocês mesmos. O poder da unidade. O poder do cordão de 3 dobras sendo representado aí. Não eram criados pelos mesmos pais, mas sabe de uma coisa? Conhecemos um só Deus. E nos estendemos por Ele. E não importa o que aconteça, nós nos estendemos no princípio que nós temos aprendido. O rei manda chamar e fala, como é que é essa história aí de vocês não se prostrarem? Quem é que poderá vos livrar? O teu Deus poderá te livrar das minhas mãos? Olha lá aquela fornalha, olha só aquele fogão quentinho para jogar vocês. Quem é que poderá livrar vocês? A primeira coisa que sai da boca deles é o seguinte, o meu Deus, o nosso Deus é capaz. A primeira coisa que saiu da mente deles é aquilo que estava no coração. Porque a boca fala o que o coração está, coração transbordando. O meu Deus, o nosso Deus é capaz de nos livrar. Agora só para o seu entendimento, não cabe resposta à sua questão. Mas só para o seu entendimento, vírgula. E se não? E se não? Eu quero te dizer que nós não iremos nos prostrar. Ou seja, que os nossos corpos sejam queimados. O rei muda a cara dele. Está aí na história. Ele muda. A Bíblia, eu amo os detalhes da Bíblia, sim ou não? Principalmente quando você não lê ela só como um fator histórico, mas quando você lê ela por revelação. Ele muda o semblante dele. Eu consigo imaginar o semblante dele sendo mudado. Furioso, porque esses que eram prefeitos, imagina só um governador falar assim com um presidente. Sim ou não? Que história é essa? Que audácia é essa? Mas sabe de uma coisa? Teologia da catividade. Deus estava usando eles para poder inserir algo que seria a salvação até mesmo para a Babilônia. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu entrar num parênteses aqui, só para poder esclarecer uma coisa para vocês. Segura o meu pensamento aqui, ok? Estou falando quando jogou na fornalha. Se eu esquecer, você me lembra depois, tá? Entre parênteses aqui, muitas pessoas questionam por que é que Deus dava ordem para poder ir contra exércitos inimigos e matar criança, matar mãe, matar pai, matar homem, matar rei e nem pegar despojos. Que Deus é esse que faz isso? Muitos questionam isso. Agora eu vou dar uma luz para vocês. Eu não quero entrar em detalhes não, ok? Porque nós poderíamos estar aqui a noite inteira falando sobre isso e nós não vamos resolver assunto que muitos teólogos até hoje não resolveram. Está entendendo? Mas eu quero dar uma luz para você. Sabe por que Deus se levantava e mandava o povo de Israel se levantar contra esses exércitos? Ponto número 1, porque esses exércitos estavam se levantando contra o povo de Deus, e Deus tinha uma aliança com ele. Mas não é só isso não. Se a gente identifica que da onde é que vinha a semente para a salvação do mundo inteiro, vinha da Babilônia, vinha dos amonitas, vinha dos moabitas, vinha dos filisteus, vinha da onde? Vinha dos judeus, o povo de Israel, sim ou não? Então se eles destroem o povo de Israel, para onde é, ou da onde é, ou qual seria a fonte para a salvação dos babilônicos, de todos esses exércitos que Deus... Aonde é que ia sair salvação para o mundo inteiro? De lugar nenhum. Então Deus destruía exércitos, nações que se voltavam contra Israel para proteger a semente que iria se manifestar e salvar a eles mesmos. Porque hoje em dia, gente, onde é que a Babilônia? Está lá até hoje. Onde é a Pérsia? Está lá até hoje. Os povos, descendentes desse povo, hoje se aceitarem a Jesus, têm a mesma salvação que eu e você tem. Olha o poder da proteção. Ao invés de a gente falar que o nosso Deus é um Deus severo, ao invés de a gente falar que é um Deus, tá vendo? Deus faz... Não. Simplesmente se concentra que o nosso Deus é um Deus que protege a sua salvação. Aleluia. Que é isso que o diabo até hoje está contra.
Quando jogaram esses homens na fornalha, voltando. Quando jogaram esses homens na fornalha, jogaram eles atados. A Bíblia fala que ataram. E aqueles que foram perto daquela fornalha, automaticamente morreram de tão quente que estava aquela fornalha. 7 vezes mais aquecida. Não importa quão quente está a sua situação, não negocia. Não importa qual o calor da circunstância, segue com seus princípios. Segue amando o seu Deus. Segue perdoando como você nunca perdoou. Segue amando como você... Por mais que o mundo hoje te desencoraje a amar, segue amando. Por mais que o mundo hoje te desencoraja a acreditar no próximo, segue acreditando, porque Jesus acreditou em você quando você não acreditava em você. Não importa qual seja o calor. Se o seu coração está correto, podem te atar e podem até mesmo te jogar. A Bíblia fala que eles foram jogados. Não houve nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de quebra de ossos. E quando eles caíram, de repente, o rei olha e fala assim, o Nabucodonosor, ele olha e fala assim, mas peraí, para tudo aqui. Eu não estou ficando doido. Nós não jogamos, não foi 3 homens, atados. Ele nem se concentra simplesmente pelo fato de que esses homens estavam caminhando, não. Ou de que existia um 4º homem. Você fala, nós jogamos atados, os caras estão caminhando como? Eram para cair ali mortos. Se aqueles que trabalhavam para mim já morreram antes mesmo de estar lá dentro, como é que esses homens estão lá dentro caminhando? Agora eu vejo como uma aparência de um filho de deuses. Quem é esse? Quem é esse 4º homem que eu vejo lá dentro? Quem é esse 4º homem que eu estou vendo lá dentro? Quem é o 4º homem? Pois eu te digo, quem é o 4º homem? Você quer saber quem é o 4º homem? Então prepara aí que eu te digo. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo é o cordeiro pascual. Em Levítico é o sacrifício expiatório. Em Números é a rocha ferida. Em Deuteronômio, profeta futuro. Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o remidor divino. Em 1 Samuel, o rei esperado. Em 2 Samuel, o rei eterno. Em 1 de Reis, o soberano. O 2 de Reis, a remissão. Quem é o 4º homem? O 4º homem, em 1 de Crônicas, é o descendente de Davi. Em 2 de Crônicas, a segurança. Em Esdras, o ensinador divino. Em Neemias, o restaurador. Em Esther, providência divina. Em Jó, redentor vivo. Em Salmos, socorro celestial. Quem é o 4º homem? O 4º homem, em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, o justo que cumpre tudo ao seu tempo. Em Cânticos, nosso amado. Em Isaías, Messias prometido. Em Jeremias, renovo da justiça. Em Lamentações, misericórdia de Deus. Em Ezequiel, filho do homem. Em Daniel, o 4º homem. Oséias, o esposo. Joel, a revelação universal. Amós, Deus de fogo. Obadias, o herdeiro. Jonas, salvação do Senhor. Miqueias, o Senhor de Israel. Naum, cavaleiro da espada flamejante. Abacuque, puro de olhos. Sofanias, Deus zeloso. Ageu, o desejado de todas as nações. Zacarias, o pastor ferido. Malaquias, o sol da justiça. Mateus, o 4º homem, é o Messias. Em Marcos, o servo. O Lucas, em Lucas, homem perfeito. Em João, filho de Deus. Em Atos, o ressurreto. Em Romanos, justiça de Deus. Em 1 de Coríntios, a ressurreição. 2 de Coríntios, a reconciliação. Em Gálatas, o 4º homem é o resgatador da maldição da lei. Em Gálatas 3,13. Em Efésios, a cabeça da igreja. Em Filipenses, a nossa alegria e gozo. Em Colossenses, a imagem do Deus invisível. Quem é o 4º homem? O 4º homem, em 1 de Tessalonicenses, o Senhor que virá. Em 2 de Tessalonicenses, o Senhor vencedor. 1 Timóteo, a nossa esperança. 2 Timóteo, juiz dos vivos e dos mortos. Tito, a bem-aventurada esperança. Em Filemão, o doador da vida. Em Hebreus, o sacerdote eterno. Em Tiago, Senhor da glória. 1 Pedro, pedra angular. 2 Pedro, filho amado. 1 de João, amor de Deus. 2 de João, filho do Pai. 3 de João, a verdade. Em Judas, o único dominador e Senhor. Em Apocalipse, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. Quem é o 4º homem para você?
Se coloquem de pé em nome de Jesus. Quando você não negocia princípios e valores, quando você não negocia, você se estende em persistência. Há um poder na persistência. Não importa quantos irão se prostrar a Baal, não importa quantos irão se prostrar àquela circunstância, não importa quantos irão negociar princípios e valores por causa de política, por causa de influência, por causa de controle, de poder, eu decido, e eu quero que você decida hoje mesmo, por mais que te atem, por mais que te jogue na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida, decida por Jesus, porque Ele vai caminhar contigo. Ele vai caminhar contigo. Não se prostre à religiosidade, não se prostre ao legalismo, não se prostre à manipulação. Creia que o meu Deus e o seu Deus é o Deus que nos fez livre e nós não abrimos mão da liberdade que temos em Cristo Jesus. E se você crê nesse quarto homem, eu quero te convidar para vir à frente, com as mãos estendidas para o alto e adorar Jesus junto comigo. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.